Este podcast fala sobre um homem nascido e criado muçulmano e aceitou Jesus como seu salvador. Deixe o like no vídeo e inscreva-se para mais conteúdos. Até meu povo, os muçulmanos que me conhecem, eles não podem negar essa transformação. Até eles dizem que aquele Deus que transformou Abdallah com essa forma, com certeza é um Deus poderoso. Não é uma obra humana. Eu estou aqui para demonstrar a meu povo primeiro que a Bíblia é um livro sagrado, santo, eficaz e verdadeiro. Abdallah, como é que você se sente hoje? Que alguém no passado envolvido com terrorismo, com drogas, com crime, e agora, além de ser um discípulo de Jesus, é um pastor e um missionário. Como é que é isso pra você hoje? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast e hoje um episódio muito especial. Temos a honra de receber aqui à mesa um testemunho poderosíssimo que eu tenho certeza que vai falar poderosamente o seu coração e te revelar um pouco mais sobre o que Jesus está fazendo em todo o mundo. Então fica aí que eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. E eu quero te pedir uma coisa. Depois, pega esse link, sai mandando para todo mundo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e sejam abençoados por essa mesa de comunhão aqui, que tem abençoado tantas pessoas. Todo lugar que eu vou, eu tava de férias agora em Fortaleza e muita gente me parou falando, cara, eu tava ouvindo o podcast essa semana passada, tal podcast, e isso alegra muito nosso coração. Outra coisa importante, tem muita gente assistindo que não é inscrito no canal. Para aí, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. E por último, antes da gente começar, deixa eu te falar um negócio. A gente começou uma formação em teologia do Jesus Cop. E a gente está aí fechando a primeira turma. Então, corre, porque essa semana fecha a primeira turma para a gente começar a estudar com essa galera. Então, se você quer estudar teologia com o Jesus Cop, vou deixar o link aqui na descrição. Clica aí para você estudar junto com a gente. Beleza? Vambora? Podcast de hoje. Meu irmão, Abdullah, obrigado pela honra de recebê-lo aqui. Nada, a ordem. O Abdullah veio dar algumas aulas aqui na Jesus Cop School e tirou esse tempo para conversar com a gente. E eu queria que você falasse um pouco para a galera, um pouco assim da sua origem, da sua família, do contexto religioso que você vem para o pessoal te conhecer. Boa noite, graça e paz. Eu sou Abdallah, Abdallah, qualquer nome você me chama, tá correto, viu? Não se preocupa por meu nome. Tá. Eu sou do Líbano, sou de uma família muçulmana, a gente nasceu num ambiente muçulmano xiita, no qual temos uma pequena diferença entre sunita e xiita, né? Depois eu queria até que você explicasse qual que é essa diferença. Por exemplo, os xiitas, eles seguem os 12 netos do profeta do Islã, que fundou o Islã, Muhammad. Ok. E os sunitas, eles não é que negam esses homens, mas eles não seguem os mandamentos deles. Então, há uma briga entre os dois por quem seria o primeiro califá, seja Abu Bakr ou Ali. Então, essa é uma confusão que foi criada certamente pelas políticas do Islã. Entendi. Para criar essa confusão que ele dividiu e, como sabemos, quando divide um corpo em dois, não funciona mais. Perde força. Então xiita acredita nesses 12... 12 netos? 12 netos do profeta do Islã. Certo. Entendi. E eles têm textos deles também? Tem o gerno do profeta Ali, o primeiro califa, tem os netos Hassan Hussein, tem os outros 9 que eles seguem bem descendente, e tem um que vai voltar para fazer a limpeza no mundo para entregar para Cristo Jesus, entendeu? Então, eles têm esse contexto e não são a maioria é sunita. Tá, a maioria é sunita? Sim, e a minoria é xiita, mas não são poucos, né? Tem países inteiros como o Iraque, como o Irã, como o Iêmen, como o Líbano,
tem países que são fechados em xiita. E o xiita ele tem a forma de estudar mais o livro sagrado e se entregar mais para dentro. Isso que eu ia te perguntar, porque a gente tem essa expressão, né, no português, como falando de alguém radical, né? Pô, o cara é xiita, né? Mais radical. Então lá, isso realmente, o xiita é mais radical que o sunita. Mais no livro. No Alcorão. Mais no livro, no Alcorão, e os seguidores dos netos do profeta, é difícil sair, supostamente, dos mandamentos proféticos da linhagem do Mohammed, o profeta do Islã. Entendi. E aí você vem de uma família muçulmana, e eu queria te perguntar assim, como é que é a infância nesse contexto, assim? Desde cedo já é ensinado, estimulado, lido, decorado? A melhor coisa que eu posso indicar a uma pessoa, hoje em dia, seguir os ensinamentos, a forma, não é a doutrina. Não o forma, conteúdo. Não o conteúdo, mas a forma que o muçulmano ensina seu filho, que ele ensina ele a amar a sua religião, a obedecer o livro sagrado, a não discutir com os líderes religiosos, a obedecer os pais, a seguir na conduta correta, educadamente na religião, não pode discutir com teu Deus, não pode desobedecer e tem que fazer tudo segundo o livro sagrado. Então, o ensinamento ao recebimento, ele recebe a criança 2 orações nos ouvidos, falando do conteúdo, a maioria xiitas que façam isso. Quando nasce, ele é ensinado, primeiro recebe 2 orações nos ouvidos. Então o pai chega e ora nos dois ouvidos da criança. Do bebezinho, do recém-nascido. Claro. E depois, quando a criança começa a caminhar, ela é ensinada a caminhar direcionada na sala de oração. Quando a criança começa a ler, ela é ensinada a ler livros sagrados dos muçulmanos. Ok. E quando a criança começa a falar, ela vai aprender a falar 5 orações por dia. Então, isso aí ele é uma estrutura religiosa na vida da pessoa. Tomara que os cristãos façam isso em casa. Interessante. Pegar o recém-nascido, fazer uma oração em cada ouvido dele. E vou relembrar uma coisa, que a religião muçulmana ela veio depois do cristianismo por 600 e poucos anos depois. Então, esses mandamentos tirados da Bíblia e aplicados no livro sagrado dos muçulmanos. Porque a religião muçulmana ela tem 80% do livro sagrado. Eles têm todos os históricos, desde a criação até Cristo e Apocalipse. Ok. Eles têm a vida de todos os profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremias, David, Salomão, Abraão, Isaac, Esther, os 12 apóstolos, chamam eles de Al-Hawariyun, são pessoas que receberam a última Santa Ceia do Senhor com ele. E tá lá no Alcorão? Tá claro. O Corão de jeito nenhum rejeita o cristianismo. De jeito nenhum rejeita o judaísmo. Ele não rejeita. Ele disse que ele abraça esses, mas com uma forma mais obediente. Porque os judeus desobedeceram, os cristãos afastaram um pouquinho da doutrina verdadeira, e aí veio o Islã para ajustar. Entendi. Entendeu? Interessante. Qual era a sua visão do cristão antes de você se converter? Idólatras, inimigos, que eu não gostava. Eu confesso uma coisa, que eu falava assim: eu posso ser qualquer coisa no mundo, menos cristão. E olha o que sou hoje aí. Olha o que Deus faz, né? E como é que foi a sua conversão, né? Porque disso que você está falando, para que hoje... Como é que foi o seu encontro com Jesus? Foi um encontro sensacional. Até meu povo e os muçulmanos que me conhecem, eles não podem negar essa transformação. Até eles dizem que aquele Deus que transformou Abdallah
com essa forma, com certeza é um Deus poderoso. Não é uma obra humana. Então, eu estava no Paraguai, nas drogas, nas ruas, no mundo de crime, perdido, sem esperança. E até a própria morte fugia de mim. Não cheguei a ser morto, não consegui. Não no ato terrorista, não na guerra, não no mundo de crime, não quando fui baleado, nem quando fui esfaqueado. Até cheguei a um momento que até os árabes, lá das tríplices fronteiras, eles sabem nessa história que eu fiquei 3 dias no IML de Paraguai e fui levado para Foz do Iguaçu para enterrar e acordei no cemitério antes de enterrar. Então, cheguei a uma situação que até a morte fugia de mim. Uma noite eu fiz uma oração. Eu falei, eu não sei quem está lá em cima, mas eu sei que tem um Deus que criou esse corpo. Eu sei que você está ouvindo, não vira a costa, nem fecha o ouvido. Responda a minha oração pelo menos uma vez. Não fui criado para viver desse jeito. Se tem jeito, me tira desse buraco. E se não tem jeito, por favor, me deixa morrer. Eu não sei se você é Allah, eu não sei se você é Buda, eu não sei se você é Maria, eu não sei se você é Jesus, eu não sei. Mas eu te prometo, o dia que você apresenta, eu te seguirei. Bom, naqueles tempos, qualquer simbolicamente falando, qualquer um sacerdote dessas 4 religiões que eu citei aparecia, eu ia seguir. Porque eu ia considerar a resposta da minha oração. Sim. E o único que apareceu depois de 4 dias, o 5º dia, o missionário pastor Flávio Ramos. Uma pessoa que eu não conhecia ele, uma pessoa que eu nunca tive contato com ele, uma pessoa que eu nunca tinha visto ele. Ele é brasileiro, eu era libanês, ele era carioca, eu morava no Paraguai, ele era cristão, eu era muçulmano, ele era pastor, eu era bandido. Então não tinha nada de conexão. E ele vai no lugar onde só bandido pode entrar e tem que ser conhecido, cruza fronteiras e vai na favela do outro país com um carro brasileiro. Isso não é um ato de um ser humano que escolheu fazer isso. Isso é um ato de resposta divina para a oração de um servo escolhido. E pastor Flávio Ramos, fui lá e eu até ameacei ele na morte naquele momento, mas ele simplesmente olhou para mim e me disse que Jesus te ama. Eu olhei para ele e falei, mentiroso, a mim ninguém me ama. Eu vou te matar agora. Mas o soberano Deus me fez lembrar da minha oração. No qual eu chamei a quadrilha, entreguei todos os meus pertences e fui com ele num centro de recuperação. Foi naquele dia que eu tive a convicção que existe um Deus que responde orações. Eu não vou xingar outras religiões, não é meu hábito. Eu vou respeitar todos, mas ninguém no mundo pode tirar de mim aquela verdade que aconteceu comigo. Não me importa o que vão dizer, mentira, heresia, não está correto, isso aí não é, isso aí não sei o quê. Eu não me interessa. Essa visão e esse ato aconteceu comigo. E pode tirar da minha língua, mas não pode tirar do meu coração. Não dá. E me entregou uma Bíblia e
e me acompanhou até hoje, né? Mesmo que ele está num lugar e eu estou no outro. Mas, como disse o apóstolo Paulo, aunque vocês têm muitos pastores, aunque vocês têm muitos Sim. ensinadores, mas vocês têm um pai só que gerou vocês pelo evangelho, sou eu. Eu tenho só um pai espiritual, que ele é Flávio Ramos. Mesmo que tenho muitos pastores amigos. Muitos tutores. Um pai que me gerou no evangelho, que é Flávio Ramos. E como é que foi esse discipulado depois da sua conversão, né? O que é discipulado para você? Como é que foi isso? Porque esse é o primeiro dia, né? Chamo ele de tortura. Tortura? Sim, tortura. Andar com Flávio Ramos no discipulado, você pode até tomar água, mas não terá tempo para comer. É mesmo. Agora, ele, depois de um período de discipulado, me mandou para o Adilson, o pai dele espiritualmente, que ele é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ele é executivo da Convenção Batista São Paulo e hoje é o pastor da igreja, primeira igreja batista em, como chama? Esqueci o nome da cidade. E esse também te discipulou? Com Flávio dava para parar e tomar água. Com Adilson, nem água, nem água. Comida. 3 anos com Adilson nas ruas, andando de um lado para outro. Me fez beber e comer a missão. Me fez entender o que significa discipulado e andar e a suportar aquele que há de vir. Porque fazer de você um homem de Deus precisa de um tempo para entender qual é o objetivo do discipulado. Discipulado foi para mim a melhor fase que eu andei no Evangelho. Porque ali entendi quem sou eu, quem é Cristo para mim, quem sou eu para Cristo, o que Ele quer de mim, o que eu tenho que fazer. Então, tudo isso, além de tudo, amar a todos os povos. Discipulado e amar a todos os povos. Para mim não existe um chino, não existe para mim um japonês, um coreano, um árabe, um cristão, um turco, não me interessa. E um ser humano precisa da graça do Senhor, não importa. Então, muito legal. Algumas perguntas que o discipulado responde. Quem sou eu? Quem é Cristo? Para mim. E quem sou eu para Cristo? Ok. O que Ele quer que eu faça? O que Ele quer que eu faça? E o que eu faço para Ele? Como assim? Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele fala uma palavra que não é todas as traduções têm. E eu não gosto disso porque ela está na minha tradução que eu recebi. Ele foi encontrado com Cristo, cai no chão, e ele recebe uma voz, e ele faz uma pergunta: quem eres tu, Senhor? Sim. Esse é todo mundo. E aí Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Difícil para você seguir assim. E aí apóstolo Paulo segue a segunda, o mais importante pergunta na vida dele: o que quer que eu faça, Senhor? Aí o Senhor disse para ele: vai lá para o Damasco e ali vai te dizer o que tem que fazer. Em muitas traduções não tem essa pergunta. Entendeu? O que queres que eu te faça? Sim, o que queres que eu faça? Eu entendo dessa forma. Apóstolo Paulo entendeu com quem está lidando. E quem é? É preciso saber com quem vou andar. E aí Jesus se apresenta: eu sou Deus, quem você anda, com quem você está tratando. Como disse Moisés: o que vou dizer para o povo? Quem é você? É uma pergunta simples e importante na vida para você andar. Eu quero saber com quem vou andar. A mais importante de todas. E claro. E aí Jesus não negou isso, como Deus não negou de Moisés. Eu sou quem sou. Sim. Eu sou Jesus, que você anda. E aí já sei com quem estou lidando. Ok. Eu tenho que estar disponível e me disponibilizar para esse Deus que me salvou. O que quer que eu faça? Uau. Ponto final. E é interessante isso que você está falando, porque no evangelho que tem sido pregado hoje
Pode até ter um quem é você, ok? E às vezes nem tem, né? Mas quem é você? Sou o Senhor Jesus. A segunda pergunta é: o que você pode fazer para mim? Não, tá errado. O que eu te faço? Ele é Deus. Claro, Ele é o Senhor, não a gente. Eu me disponibilizo para ele. Exato. Em vários lugares eu faço perguntas para o povo quando começo. E uma pergunta, ela é simples, mas ela é muito objetiva e irritante por muitas vezes. Falou assim: quem do povo aqui Deus está com ele? Aí, sabe, todo mundo levanta, Deus está comigo. Agora, a pergunta correta: e tu? Estás com Deus? Deus está com todo mundo. Sim. Mas será que eu estou com Deus? Aí a base. Eu estou com ele ou não estou? Isso Aí é todo muito mundo importante. fica calado, né? Ninguém responde. Porque se começa a duvidar. Se começou a duvidar, por que você está duvidando? Porque tem coisa que você não está fazendo. No qual Deus quer que você faça. Sim. E eu tenho pensado sobre isso, né? Esse grande perigo que a gente corre em não fazer essa pergunta: o que o Senhor deseja? Porque o perigo... Eu gosto de uma frase que o Francis Chan, pastor americano, fala, que ele fala assim: pior do que fracassar é ter sucesso em algo que Deus considera inútil. Isso. Então, se eu não faço a pergunta, o que o Senhor quer? Eu posso gastar minha vida e chegar diante do Senhor e ter construído algo inútil. Como Paulo fala, né? De pedra, de feno, de palha, de madeira, que vai queimar. Ter gastado minha energia, meu dinheiro, meu tempo, minha família, minhas emoções, minha saúde, chegar lá diante de Deus e falar: olha o que eu fiz. E ele dizer: eu nunca pedi isso. Né? Nós temos essa dificuldade e tem uma palavra que diz assim: se você não disponibiliza, não vai conseguir fazer o que Deus te manda fazer. Você tem que estar disponível. Jesus vem dando uma pergunta para os discípulos. Um pai tem 2 filhos. Pediu para um fazer uma coisa. Esse filho falou: tudo bem, pai, eu vou fazer. Mas ele não fez. Aí chamou outro. Falou: filho, vai fazer tal coisa. Aí o filho falou: não quero fazer. Mas ele foi e fez. Quem foi obediente? Quem estava disponível em fazer? O segundo, não é o primeiro. Não adianta falar e não fazer. Cristianismo o mais não é importante, discurso. fazer e não falar. É simples. O cristianismo é uma base no discipulado. Meu amigo, se você tem um companheiro, um discipulador disponível, eu não lembro, durante todos esses anos, que uma vez precisei de uma resposta do pastor Flávio ou do pastor Adilson e que não estiveram disponíveis. O companheirismo, a disponibilidade em tirar dúvidas é uma base importante do discipulador. Muito bom. E aí do discípulo é estar disponível para obedecer, né? E claro, eu não tenho dificuldade em obedecer. Aprendi O que mais aqui? para aprender a ser um bom líder, tem que aprender a ser liderado. Sim. Mas eu fiz uma viagem no Chile essa semana atrás. Meu líder era uma mulher. E ela fazia a pergunta: onde vou encaixar porque ninguém disponibilizou? E aí eu falei para ela: nem me perguntas. Qualquer lugar tem vaga, me coloca a mim. Me mande. Estou ali por 10 dias para servir. Sim. Não vou passear. Mas a sua líder é mulher e... É entender que o nosso líder é o Senhor. E ele vai usar quem ele quiser. Né? O nosso líder aqui é apenas um canal, né? do que o Deus vai querer falar com a gente. Né? E a minha líder foi tão sábia, gente. Eu não consegui falar nenhuma palavra. Ela é, e pelo mais incrível que pareça, o nome dela é Flávia.
Perseguido. O nome dele é Flávio. Perseguido pelos Flávios. É. Agora uma pergunta. A sua família, ela ainda é muçulmana, né? E como é que eles aceitaram a sua conversão? Como é que foi para eles? Não aceitaram. E não vão aceitar. Isso não é um tipo de vingança ou rancor ou ódio. Eu não vejo uma palavra disse que os muçulmanos têm uma palavra disse o muçulmano odeia os cristãos, por isso querem matar, odeia os judeus e querem matar. Não. O muçulmano não odeia nem cristão nem judeu. O muçulmano quer obedecer a Deus e os mandamentos do livro dele. Assim como os judeus antigamente queriam obedecer o livro sagrado, os mandamentos. Assim como os cristãos queriam obedecer os mandamentos, o muçulmano queria obedecer. Apóstolo Paulo foi o mais agressivo da história. Mas ele nunca tive por ódio ao povo judeu que se converteu ao cristianismo. Ele tive pelo zelo pela religião dele. E vê quando ele se converteu, como se tornou o melhor apóstolo da história. E o muçulmano, quando se converte, ele tem esse zelo pela doutrina. Eu tenho esse zelo, e isso às vezes me traz a pressão alta. Eu não consigo ver um cristão cometendo coisa errada a propósito. Cuidado com cometer coisa errada a propósito. Não é sem querer, planejada. Enganar, mentir, fazer coisa errada a propósito. Isso me irrita, mas você não pode fazer isso. Mas todos está disponível em errar, sem querer, não planejar. Porque aquele que se converte, aquele que disse que tem verdade e permanece no pecado, não há verdade nele. Sim. Permanece, que significa quem planeja. Deliberadamente. Sim. Todo dia eu vou, perdão. Todo dia eu vou matar e perdão. Não, eu não sou conversão, não tem conversão, não há verdade em mim. E Jesus é a verdade. E se não há verdade em mim, não há Jesus em mim. Se não há Jesus em mim, não há salvação. E ponto final, não vai discutir comigo coisas bíblicas. Me traz a ideia humana, eu posso até aceitar. Mas contra o livro sagrado não dá. Então, eu não estou aqui para discutir ideias humanas. Eu estou aqui para demonstrar a meu povo primeiro que a Bíblia é um livro sagrado, santo, eficaz e verdadeiro. Ok. E quem não concorda, problema dele. E então você entende que o fato da sua família não aceitar é por esse zelo pela sua religião? Meu amigo, eu quando era um deles, eu era pior. Claro. Alguém chegou a se converter perto de você, não? Não, mas eu perseguia eles na guerra. Quebrava joelhos para ver como vai orar diante de uma imagem. Você chegou a fazer parte de um grupo muçulmano terrorista? Claro. Eu servi 17 anos. Serviu 17 anos? Eu cheguei a colocar bomba no meu corpo e me disponibilizar a entregar minha vida, porque não era para mim não era um ponto terrorístico. Para mim era um dever que eu tenho que fazer, porque a religião manda. Não vamos discutir isso entre nós agora, se era terrorismo ou não. Para mim, não era. Para um muçulmano, não é terrorismo defender a religião. Sim. Hoje, apóstolo Paulo disse, eu vou defender o evangelho com meu sangue. Vou defender. Não é que vou colocar uma bomba no corpo e vou explodir dentro da igreja. Agora, se estiver na Bíblia isso, e a Bíblia autorizava, faríamos. Eu o primeiro que ia fazer. Mas a Bíblia disse, não, tem que amar o mundo. Se ele deu seu único filho, porque ele amou o mundo, porque eu vou odiar o mundo? De qual forma? Então, ali também, todo o ato de colocar uma bomba e tal, era esse zelo que foi ensinado em obediência àquele livro. Vou te dizer, na época, a gente brigava entre
outros meninos que vão nesse lado, quem vai primeiro. Não é que você vai e eu vou depois, não. Eu brigo contigo Eu quero ir primeiro. porque eu quero ir primeiro. Por quê? Porque era o objetivo 1, agradar a Deus. Então, imagina um como eu, estava disponível a morrer por causa de um Deus que a Bíblia não cita como um Deus verdadeiro. E hoje, eu sou cristão e esse Deus me disse faz isso. Imagina, ainda que em outra parte não era salvo, e nessa parte tem certeza de salvação. Então, o que vai me impedir em fazer isso? Eu não ia pensar 2 vezes. Mas o evangelho é amor, Sim. não é guerra. Esse aí é o ponto. Então, meu Deus. É muito forte isso, né? Não era você sendo obrigado a ir lá e fazer isso, mas era você até brigando para ir primeiro. Claro. Quem ia primeiro? Claro. Tem um momento melhor do que você encontrar com teu Deus, pessoalmente. Imagina e pensa nisso. Só pensar nisso. Você falou que o número 1 era isso, era agradar a Deus. Mas tinham mais argumentos? Tem. Defender a religião e manter a família salva. Entendi. E você chegou a ir para batalhas, para guerras? Claro. Só que por misericórdia do Senhor a bomba não explodiu. Fui, entrei, coloquei, apertei o botãozinho, mas a bomba não É explodiu. mesmo? Claro. Eu achei que você não tinha ido na missão. Fui. Você foi na missão. Fui até briguei com ela lá e não... Até que eu queria que o inimigo disparar em mim. Comecei a Pra correr explodir. para explodir, mas todo mundo fugiu. Covardes. É, meu amigo. Mas era Era o plano de Deus, né? o plano de Deus. Isso que eu falei hoje. Quando Deus tem propósito na vida de alguém, esse alguém vai ficar vivo, firme, forte, saudável, até que o Senhor completa seu propósito. Desde lá o Senhor estava com as mãos. Está. No Líbano, né? Todos os meninos têm que ir pro exército, assim como, por exemplo, no Brasil, todo mundo tem que se Em alistar. certa idade, sim. Sim. E aí todos têm um treinamento e alguns seguem, outros não. Mas hoje ele não espera a idade para ir para o exército, porque já desde a infância é ensinado pelos grupos guerreiros para aprender a usar isso e tornar guerreiro o mais pronto possível. Mais cedo possível. Entendi. É para que seja a nova geração já preparada. E você tem contato com a sua família? Você chegou a ter a oportunidade de pregar para eles? Várias vezes. Eu não paro disso. E é um sonho, sabe? E a minha oração sempre para que meu povo entender que eu não estou aqui para criticá-los. Não estou aqui para ofendê-los. Não estou aqui para xingá-los. Não estou aqui para definir se eles estão certos ou estão errados. Eu estou aqui para apresentar para eles a melhor parte da história. Cristo morreu e ressuscitou. Só isso. Ele é Deus. Ele é Deus incomparável. Foi até o Flávio, né, que mandou algumas perguntas aqui, e ele citou um episódio que eu queria que você falasse, que antes de você batizar, né, você teve que ir lá e pedir perdão para várias pessoas, né, e aí até ele fala de uma história que você foi pedir perdão pro líder da mesquita. Ele estava comigo, sabe? Ah, é? Ele me puxava com a camisa, vamos. Falei, não, eu tenho que pedir perdão. O que você fez? Era um episódio, estava drogado, cruzei a fronteira. Antes uma pergunta, como é que você veio parar no Brasil, no Paraguai, nas fronteiras ali? Eu, quando saí do Líbano, fui para a Colômbia.
Em Colômbia, fiquei trabalhando com as Farc por 9 anos. E fiquei viciado em drogas. Então, você saiu do Líbano para ir Fui para pra Colômbia Colômbia, sim. para trabalhar Sim. nas Farc. E ali eu saí da Colômbia e veio por lado amazônico até chegar no Paraguai. E ali pousei no Paraguai, numa favela chamada San Rafael. E ali eu fiz de tudo para não fazer bagunça dentro do Brasil. Okay. E não fiz. Porque... E ali se envolveu com drogas, com tudo, tráfico? Com tudo. Menos Brasil. Porque um dia entramos no Brasil, eu com a quadrilha que eu tinha, eu falei, não, gente, aqui não vamos fazer bagunça. Aí eu, mas por quê? Falei, não pode. Nós temos problema em todo lugar. Vamos deixar um lugar para escapar. Aqui, se não devemos, não entramos. E nunca fiz. E hoje tenho a nacionalidade brasileira, tenho o apoio brasileiro, tenho essa maravilhosa nacionalidade. E estou bem, ganhei ela. Foi por Jesus, porque tem gente que está aqui no Brasil faz 25 anos, árabes, que ainda não tem a identidade brasileira. Meu processo foi a mão de Deus dentro, sabe? Esse episódio, eu cruzei a fronteira, estava drogado, e tive um senhor lá, Camalito, chama. Ele estava na Arábia Saudita e trouxe com ele alguns caixas aí do livro sagrado dos muçulmanos, né? E aí eu vi ele frente da Mesquita Branca lá e apertei ele com assalto, tirei a carteira dele, mais alguns livros, algumas caixas. Quando eu cheguei era o Alcorão, né? Eu não sabia? Não. Entendi. Mas mesmo era drogado, quando eu abri eu me assustei. Sabe como é a religião. E aí eu entreguei, vendi para um senhor muçulmano lá no Paraguai. Vendi para ele. Ou seja, ele comprou de mim para não ficar na minha mão. Tá. E depois da conversão, passando com o Flávio na Avenida Brasil, e eu falei, Flávio, ele falou o quê? Falei, ó, eu tenho que pedir perdão aqui num senhor aqui. Falou, Eu falei assim, aí fomos lá, e Flávio falou, o que você fez? Falei, eu assaltei ele, tirei dele também os livros do Alcorão, fui para vender. Abdallah, vamos. Falei, não, vamos. E aí aquele senhor não me reconheceu, mas eu me apresentei, lembra? Eu fiz contigo isso, e ele olhando para mim. Falei, era você? Falei, sou eu. E vim te pedir perdão por causa disso. Aí ele falou, enquanto você está limpo assim, eu te perdoo. Foi um momento da minha vida muito bom e senti o perdão, sabe? Senti, porque eu pedi. Eu pedi, mesmo que a pessoa esqueceu, mas eu não esqueci. Sim. E isso ia carregar em cima de mim. Entendeu? Então, eu fui uns vários lugares que a gente fez isso. Eu andei buscando um por um. Pedindo perdão. Interessante, porque eu percebo que o muçulmano e o próprio judeu também, eu digo assim, do Oriente Médio, tem uma mentalidade muito prática, né? Muito prática de obediência. A gente aqui tem uma mentalidade muito grega, muito simbólica. Mas já Deus me perdoa. E simbólica, Deus meu coração. E eu percebo essa praticidade, tipo, eu tô me convertendo, a Bíblia diz que eu preciso pedir perdão para quem eu ofendi. Então, deixa eu fazer a lista aqui de quem eu ofendi e eu preciso ir atrás e pedir perdão para cada um deles. Amém. Né? Então, é extremamente prático, né? Isso é correto. Exato. Então, imagina se cada um que tá aqui fosse atrás dessas pessoas que você ofendeu e você fosse lá pedir perdão. Né? E às vezes vai ser seu pai, sua mãe, vai ser um irmão, vai ser um primo, vai ser um amigo, alguém, você puder ir lá e pedir perdão. E eu vejo que é isso que significa na Bíblia ser irrepreensível, né? Não é não errar, né? Mas você resolver tudo que foi feito, né? Eu vou te contar um episódio que Flávio não colocou ali. De um menino que eu, na época, antes da minha conversão, um menino que me xingou.
Eu esfaqueei ele 13 vezes. Ficou vivo. Depois da conversão, eu estava andando com o pastor Adilson, na rua do Paraguai. E eu vi esse menino, chama Ali. Ele olhou para mim assim e ficou atrás assim. E aí eu caminhei e falei, Ali, espera aí. E ele correu. E eu comecei a correr atrás. Eu correria também. E aí Adilson corria. Falou, Abdallah, pra onde? Eu falei, corre. Só corre. E aí correndo atrás dali, Ali correndo na minha frente, Adilson correndo atrás de mim. E aí ele entrou num negócio e levantou as mãos. Falei, calma, amigo, eu não vim te fazer mal. E aí Adilson entrou. O que aconteceu? Eu falei, calma. Eu falei pro Ali, levanta a camisa. Ele levantou. E uma mapa lá. Um monte de cicatriz. Falei, veio Adilson. Esse menino me xingou, eu esfaqueei ele 13 vezes. E Ali falou, o que você quer? Falei, eu vim te pedir perdão. Me perdoa por causa disso. Ah, é? Falei, é. Coisas que você acha que esqueceu. Mas quando o evangelho entra, ele faz uma limpeza geral, sabe? Não deixa mancha. E não é um produto de limpeza feito pelo homem. É um produto de limpeza feito pelo sangue de Jesus. E esse não deixa mancha. Eu fiz de tudo. Não tenho mais em minha memória alguém que eu lhe devo. Tem um que eu pedi perdão para ele, um ato que eu fiz com ele no 1996. Ainda eu estava em Colômbia, eu vim para cá, visitando o Paraguai e fiz uma coisa errada. Na verdade, eu roubei ele. Mas eu não tenho para devolver o dinheiro. Eu fui em frente de todo mundo, pedi perdão. Ele falou, eu não vou te perdoar. Falei, problema seu. A Bíblia me disse que eu tenho que pedir perdão. Agora, se você não quer me perdoar, Não tem como. isso porque você está fraco. Porque o perdão é um ato de poder e não de fraqueza. Se você consegue perdoar, é porque você é forte. Que você tem, né? Isso. Porque Jesus é o maior perdoador do mundo. Perdoou o mundo inteiro. E não é fraco, é forte. Sim. O perdão é ato de força, não é ato de fraqueza. Não é. Não é. Muito bom. E aí, ele até fala de um episódio que eu queria que você contasse, qual foi a sua reação quando um muçulmano disse que você é um discípulo de Jesus, agora você precisa dar outra face. Esse é um episódio que aconteceu no Paraguai, depois da minha conversão. Fui no Paraguai, sentei para sentar assim na mesa, estava chovendo, e veio um árabe e sentou na minha frente. E falou para mim, o que é esse que está contigo na mesa? Ele sempre andava com minha Bíblia. Falei, esse aqui é a Bíblia. Ele falou, esse é o livro de Jesus? Falei, é mesmo. Falou, e você obedece tudo que está nesse livro? Aí eu olhei para ele e falei, depende, não conheço ninguém na história que conseguiu obedecer tudo. Mas faço todo o possível para obedecer a maior parte que eu posso. Falou, e nesse livro tem aquela história que Jesus disse, se alguém te bater num lado, você vira ao outro lado? Já entendeu a mensagem? Falei, tem. Nesse livro, sim. Ele falou, e você vai obedecer esse lado? Eu olhei para ele e aí eu falei, depende. Falou, não, você vai obedecer sim ou não? Falou ele, eu não acredito que você obedeceria. Falei, por que você não prova? E o menino acreditou e me deu uma tapa na cara, me jogou de cima do banco. Meu Deus. Eu chamo isso tentação. Não tentarás a teu Deus. Exato. Fica calado. Levantei e comecei a olhar na mesa. Num restaurante, o que não falta nas mesas? Faca. Facas.
E sabe quem era esse menino? Era o irmão daquele menino que eu esfaqueei ele 13 vezes. Uau. Eu comecei a olhar para ele assim e meus olhos se incharam de vermelho, parece sangue saindo de lá por raiva. Porque uma das maiores humilhações na vida de um árabe, você bater ele na cara em público. É mesmo? Claro, ele mata você. Nem meu pai tocou minha face. E ele veio junto a mim e me empurrou assim para trás. Vira o outro lado, seu covarde. E eu olhava para ele assim e comecei a imaginar. Peguei a faca, segurei a pescoço dele e enfiei a faca assim. E assim comecei a pensar. E aí senti aí o sopro do Espírito que a gente chama. Mas eu não queria perdoar. Sempre temos que ter muito cuidado, porque o velho homem está carregado sobre nós. Ele sempre está ali. Qualquer momento que ele se levantar. Quando a gente faz piada aí, a gente enterramos ele na água. Mas o miserável sabe nadar. Então, e aí o miserável quer ressuscitar de volta. E eu dizia assim, agora me deixa resolver isso, Jesus, depois a gente conversa. E o menino vem me empurrava, vira ao outro lado, seu miserável. E o Espírito de Deus derramou sobre mim, parece água gelada, rapaz. E eu virei ao outro lado. Falei, que seja um pouco mais forte. O menino deu uma tapa na cara. Eu virei, peguei a minha Bíblia e olhei para ele e falei, Deus te abençoe. E vem embora. 8 anos depois, esse mesmo menino me liga e fala para mim, vem no meu escritório, quero conversar contigo. Falei, vem no seu escritório? Se em público me deu 2 tapas na cara. No escritório fazer o quê? Em particular? E falei pro Flávio e ele falou, vai, Abdallah. Talvez ele precise de uma coisa. Falei, ó, ora por mim, meu amigo. Ele pode estar no Paraguai, pode me matar lá dentro, dizer que vem para me assaltar. Mas eu confiei e fui lá. Quando sentei no escritório, ele fez um café, fechou a porta e falou para mim, lembra aquele dia no restaurante? Falei, inesquecível. Claro que eu lembro. Por quê? Falou, sabe, desde esse dia eu não consegui dormir. Falei, por que você não conseguiu dormir? Falou, ó, meu irmão te xingou, você esfaqueou ele 13 vezes. Eu te bati 2 vezes na sua cara. Você simplesmente me disse, Deus te abençoe e vem embora. Como você conseguiu fazer isso? Isso que eu não entendo. Aí eu dei uma risada. Falei, vamos tomar mais um café? E comecei a falar da Bíblia. Esse menino, hoje, eu não sou irmão em Cristo. Meu Deus. Às vezes, você é humilhado, mas através dessa humilhação, Jesus é glorificado. Aquele dia, eu lembrei daquele episódio com Cristo no momento da conversão, por perder a minha herança. Eu quero você assim, porque eu quero ser glorificado através de você. E naquele momento, 8 anos depois, senti que eu fui usado de uma forma impressionante para glorificar a meu Deus. Não precisava morrer para glorificar seu santo nome, como a era fazia antes na minha época da religião. Ia querer morrer para glorificar Allah. Hoje, eu sou humilhado, sim, para glorificar a Cristo. É uma honra para mim. Então, tem um monte de histórias que você pode saber. Você contando... Eu tenho um vídeo dele da conversão. É mesmo? Claro. Tá aqui, depois eu te mostro. Aqui tá aqui no celular. Eu gravei quero. ele assim, pedindo oração, pedindo... ele confessou, ele já se tornou nosso irmão em Cristo já. Uau. E você contando, eu lembrei daquele episódio de Estevão, né? Que Estevão é apedrejado
e ele começa a falar, olha, estou vendo A Jesus, luz, Jesus na em direita cima, do Pai. de pé, à direita do Pai e tal, e o rosto dele começa a brilhar, e aí ele faz uma oração, né? Aqueles que estão apedrejando ele faz uma oração, Pai, perdoa eles, né? Não impute sobre eles esse pecado, né? Não sabem o que estão fazendo. E aí, a Bíblia diz assim, que havia um jovem ali, né? Chamado Saulo. Saulo estava cuidando a roupa. E a gente vê a conversão dele lá em Atos 9, mas aí já foi uma flechada no coração dele. Foi. Como você tá dizendo, né? Foi. Ele te chamar e falar, faz 8 anos que esse negócio tá na minha cabeça. Com certeza, nos próximos dias ou meses, Ele não aquilo conseguiu ali dormir. ficou na cabeça de Saulo, tipo, como assim? Ele tava orando por quem tava apedrejando ele, né? Eu acho que ali foi o início da semeadura depois do que aconteceu no caminho de Damasco, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ligar a Bíblia com um ponto com outro é sensacional, porque ela não é separada. Não. É uma história só. É só você olhar a história completa e você verá que tudo é completo um no outro. Não tem como você separar. Agora, falando da Bíblia, quantas vezes você leu o Alcorão completo, assim? Na verdade, você tem esse cálculo? Todos os muçulmanos, eles conseguem ler o livro sagrado deles pelo menos uma vez por ano. Uma vez ao ano. Porque o Alcorão é dividido em 30 capítulos. Uhum. Então, e quando eles vão ler, eles leem mais no mês do Ramadã, mês do jejum. Um dia de jejum, um dia de leitura, um capítulo. Ah, tá. Então leu 30 dias de jejum, 30 capítulos, leio o Alcorão. Então, o mínimo, a pessoa lê uma vez por ano. E, pelo menos ali no Ramadã. Isso é cultural. Isso é cultural. Porque mesmo que você vê países muçulmanos que não são árabes, eles leem o Alcorão em árabe. Uhum. Na China, no Paquistão, Afeganistão, Irã. Eu ouvi falar que só pode ser lido em árabe, né? Só. Que é o texto sagrado. Hoje tem um pouquinho de mais assim, liberdade, mas os xiitas não aprovaram ainda isso. Tá. Os xiitas não chamam ele de um livro sagrado. Quase a modificação da palavra disso. Entendi. Assim, então, se tiver em outra língua, é uma versão do Alcorão, que o original tem que ser em árabe. Porque o Alcorão, ele tem um versículo bem claro. Inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós enviamos o livro sagrado e nós vamos cuidar dele. E depois, no outro lado, disse Inna anzalna al-Qur'ana arabiyya. Nós enviamos o Corão em árabe. Ponto final. Entendi. Então eles entendem que cuidar dele é manter em árabe. Ponto final. Não dá para não haverá um erro na tradução. Entendeu? E cuidado. O sunita tem vários hoje. Na verdade, os sunitas se importam com suas palavras na religião muçulmana. Você confessa que você crê em Deus único e Muhammad é seu profeta, você torna muçulmano. Os xiitas não. Você tem que entender a base correta do islamismo para você se tornar um muçulmano. Entendi. E um bom muçulmano. Entendeu? Então, esse bem também mais rigoroso, né? Claro, esse é briga. Não importa. O mais importante é você citar Muhammad como profeta. Entendeu? E o outro não, tem que obedecer à risca tem que saber, tudo. Claro. Tem que saber quem são os netos, por que morreu Hussein lá no deserto, qual é o objetivo disso, o sangue ganhou, venceu a morte lá e tal, entendeu? Então, são distantes. Eu tinha lido o livro sagrado do Alcorão até hoje 240 vezes, mais ou menos. 240 vezes. Até hoje eu leio. Você lê? Claro. Tem que ler. Como vou evangelizar um muçulmano que tem conhecimento e eu vou acabar esquecendo as bases que identifica na Bíblia dentro do livro dele? Eu não vou xingá-lo, eu não vou falar da Bíblia sobre ele, eu vou falar do livro dele, sobre ele e sobre a Bíblia. Porque como é que você vai falar da Bíblia para ele se ele não crê na Bíblia, né? Ele crê no livro dele. Começar a partir do livro dele. Se o livro dele disse que a Bíblia é palavra da luz, palavra da transformação, palavra da vida, palavra que não muda, palavra que não erra, palavra que é eficaz, por que eu vou usar a Bíblia? Vou usar o livro dele. E quando ele entende isso, eu vou trazer para cá. Muito bom. Então, 240 vezes. Uma pergunta. Tem muçulmano que sabe o Alcorão de cor? Tem. Inteiro? Tem. Inteiro? Inteiro. Uau.
Tem. Hoje tem crianças que conhecem o Corão inteiro, ensinados, e chega aos 12 anos, já decorou tudo. E canta. Tem vídeos sobre isso. Impressionante. Cantando inteiro. Nós, para ensinar, Deus amou ao mundo de tal maneira, precisamos 10 anos para ensinar Salmo a criança. 23. Agora, e quantas vezes você leu a Bíblia? Pouco. Hoje... Só uma pergunta assim, o Alcorão tem 30 capítulos, né? Do tamanho comparado à Bíblia, assim. A Bíblia é maior. A Bíblia tem 1189 capítulos. Mas os 30 capítulos é do tamanho dos capítulos da Bíblia ou não? Não. São maiores, né? Não, é claro. Sim. A Bíblia são maiores. A Bíblia é maior, né? Claro. Uhum. A Bíblia tem 1189 capítulos, 31.102 versículos, 66 livros. Uhum. O Corão tem 30 capítulos divididos, né? Uhum. Então, eu estou lendo a Bíblia hoje, de Gênesis até Apocalipse, pelas 65 vezes hoje. E eu tenho um alvo, assim, já que li o Corão mais de 200 vezes, por que não leio a Bíblia mais de 500 vezes? Boa. Diga amém. 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 Com fé, amigo. Amém. Amém. Isso aí vai acontecer Vai se eu acontecer. consigo Sim. continuar a mesma forma que eu estou. Como é que você faz hoje, assim? Quantas vezes você lê por? Eu leio uma vez de manhã. Uhum. Eu não posso e não consigo. E meu dia vai ser derrubado se eu não levanto de manhã. Eu acordo de manhã, cedinho, vou primeiro na cozinha. Coloco a jarra de café, a jarra de água para fazer café árabe em cima do fogão. Aí vou para o escritório, tiro um telefone especial para louvores, boto louvores, gosto de louvores, Feliciano Amarral, Luiz Carvalho e esses cantores antigos. Coloco ali louvores, coloco a Bíblia ali e vou para o banheiro. Lavo minha cara e saio. Alimento o café, volto para o escritório, faço oração e fecho a porta. Faço a oração e abro a Bíblia. Leio 10, 15, 20, 8 capítulos por dia. Sim. Consigo ler a Bíblia hoje 4 vezes e meio por ano. Hoje. Muito bom. Antes tinha mais tempo, não tinha esposa, não tinha filho. Eu lia mais. Por 1 mês e meio eu já lia toda a Bíblia. Isso é bom. Muito bom. Isso me ajuda muito. Eu chamo isso muralha de proteção. Porque Por quê? olhando a história de Jericó, o povo não conseguiu entrar na cidade antes de derrubar uma grande muralha, né? Então, que tal eu crio uma muralha da palavra de Deus na minha vida? Ninguém pode derrubar. O dia que tem um vazio aqui, um tijolo aqui, não está aí, completou aqui, isso cuida da minha Muito vida. bom. Está funcionando. Eu estou há 15 anos sem drogas, sem nenhuma recaída. Eu era viciado 18 anos fumando crack, nenhuma recaída. Não é por minha força, Não. mas eu estou protegendo a minha vida e a minha família Com a muralha. com a muralha Muito de Deus. Eu gosto do exemplo da casa na rocha, né? Jesus fala, eu vou comparar um homem que não medita e não obedece a alguém que construiu uma casa na areia e aquele que obedece às minhas palavras, ouve e obedece a quem construiu na rocha. Eu sempre achava que era alguém que construiu aqui na praia e alguém que foi lá num lugar de rocha e construiu. Não, na verdade os dois estão aqui na praia, mas alguém cavou até achar a rocha. Estrutura. E fez o seu alicerce lá embaixo, Estrutura. né? E esse cavar, que é isso, né? A Então, estrutura. quanto mais eu conheço, quanto mais eu cavo, mais profundo vai ficando os meus alicerces. Claro. E aí ele fala, e o vento vai vir, a onda vai vir, as tempestades virão, Não derruba e ela nada. não vai cair. Né? Porque ela está alicerçada, né? Esse aqui que o muçulmano faz na vida do filho dele. A construção da vida religiosa da criança começa desde o momento que ele nasce. E não vai esperar quando tem 20 anos. Porque eu não consigo construir uma casa
começando pelo segundo andar. Não vai funcionar. Se não tiver uma estrutura firme, a casa não se levantará. E cai. E cai. E cai. Qualquer vento de doutrina leva ele embora, né? E cai. Qualquer vídeo no YouTube que ele vê, leva ele embora. Isso. Agora, quando tá alicerçado na palavra. E Joga nós todo temos fora. a verdade, né? Temos. Nós precisamos ir fundo nisso. E a palavra de Deus é forte, eficaz e maravilhosa, transformadora, amável. Meu Deus. Sabe, Sim. uma coisa que eu tenho pensado é quantos homens e mulheres entregaram a vida para proteger o texto sagrado para que ele tivesse nas nossas mãos hoje. Né? Aleluia. Isso aí. Quantos homens e mulheres pagaram um preço altíssimo para que a palavra de Deus fosse traduzida na nossa língua, né? E hoje nós temos acesso, né? E a gente não pode tratar isso como normal, né? É bondade do Senhor. Eu aqui hoje tenho, em todas as versões, tenho 10 lá na minha casa, em várias... E não leio. Impressionante, não é impressionante? Nós mas somos indesculpáveis. Mas uma mensagem no Facebook eu posso ler, mesmo que ela está 50 páginas, né? Que está enviada pela namorada, né? Sim. A Bíblia, para mim, parece uma mensagem de sogra, que o genro não quer ler. E quando você não lê, é porque você não gosta. É simples. Não, simples, É simples. Ah, não, mas eu gosto de você. Não, você não está dizendo a verdade. Se você gosta de mim, você vai ler minha palavra e vai me obedecer. Sim. Por isso eu não tenho obediência. Abdala, e como é que você se sente hoje, né? Porque alguém no passado envolvido com terrorismo, com drogas, com crime, e agora, além de ser um discípulo de Jesus, é um pastor e um missionário. Como é que é isso para você hoje? Assim? Eu não vou mentir para você. Às vezes acordo assim de manhã e olho para o espelho e começo a chorar. E eu falo, será? Ainda bem que eu não duvidei. Porque o respeito que eu tenho hoje pelo meu povo, sabe? Meu povo me ama, me respeita. Ah, mas eles te perseguem. Sim. Mas isso não elimina o respeito. Eles me chamam nos melhores lugares para encontrar com eles. Os mais ricos e os mais pobres esperam na minha presença. Gostam de mim. Gostam de me ouvir. Porque eu nunca ofendi ninguém. A forma que eu trato eles, que eu ajudo, busco onde eles têm problema, eu vou tentar resolver, ajudar. Quem tem filho nas drogas, eu busco eles sem nenhum custo. Tem filha ferida no casamento, eu vou ajustar, ajudar, aconselhar. Eu acompanho pessoas para o hospital, na madrugada, qualquer hora, meu número para eles disponível 24 horas, no qual nem os pais deles façam isso. E quem vem do Líbano Novo, eu acolho. Faço documento, CPF, identidade temporária, arrumo para trabalho para ele. Faço o que tem que fazer para me aproximar. Eu tenho um jeito maravilhoso para me comunicar. Assim, não sou pesado. Como disse aí uma palavra em português, sou muito engraçado e o povo vai gostar de mim. Mesmo que sou duro, mas o povo vai gostar. Então, graças a Deus, isso não foi minha obra. Eu não era assim, Douglas. Eu era um homem muito amargo. Era uma pessoa que odiava a pessoa sorridente. Machucava a pessoa sorridente. Porque eu não tinha o Espírito Santo. Mas hoje, tem esposa, tem filho, tem casa, tem trabalho. Rodo o mundo levando uma coisa só. O nome de Cristo. Isso para mim basta. Que privilégio. Que honra. Que honra. Que honra. E eu queria que você terminasse falando pra gente, sim,
Quem é Jesus para você hoje? Uau! Jesus para mim é meu Deus em primeiro lugar. O Supremo Deus. Ele é meu cuidador. Ele que está comigo nas angústias. Ele meu ponto de refúgio. Ele é meu consolador. Hoje, com as tristezas que estão acontecendo na minha terra, eu perdi muitos seres familiares desde ontem e hoje. E aí, subindo com o Luiz, veio mensagem, falei, não vou abrir. Mas quando me ajoelho, eu vejo ele tapando na minha costa, dizendo, eu estou contigo. Isso para mim basta. Porque traz para mim uma tranquilidade, meu amigo. Eu nunca tinha na vida, a não ser desde o momento que conheci a Cristo. Sofri muitos. Me bateram muitos, perseguiam muito. Tinha que escapar e fugir de lá para cá. De Foz do Iguaçu e fugir para cá uns 2 anos. Até que fizemos acordo para voltar com Flávio. Mas eu amo o meu povo. E eu respeito os pensamentos deles. Porque para eles não são errados. E Cristo me disse, suporta, porque não te abandonarei. Eu suporto. Amém. Amém. Para que Cristo seja glorificado. Sempre e para sempre. Obrigado. Valeu, meu amigo Douglas. Obrigado por esse Michael tempo. não está, Michael é o diretor da sua Amém. escola. Obrigado por Muito esse obrigado tempo. a vocês. Obrigado por esse testemunho. Obrigado pela coragem. E que esse testemunho alcance muitas pessoas, não só do seu povo, Amém. como qualquer um que nos ouvir saiba o poder transformador de Jesus. Não há Amém. nada que ele não possa transformar. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Valeu, meu amigo. Abdala. Douglas. Obrigado você que ficou aqui assistindo, nos ouvindo. E eu queria te fazer um pedido, como eu falei no começo. Pega esse link, manda para várias pessoas, que esse testemunho possa entrar no coração de um irmão, de um amigo. Talvez alguém que não conhece o Senhor Jesus, mas também aquele que conhece e que precisa ir mais fundo. Que precisa amar mais, que precisa se entregar mais, que precisa corresponder ao que o Senhor Jesus fez por nós. Que Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.